Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. E quem é o cavalheiro, ferido em tantas partes, que está de espiar tão perto, a quem ninguém para e socorre? É Jesus, o Nazareno. Diz a notável tabela: ai Deus, que nome tão doce, não augura morte tão infame. Depois do nome da pátria, diz também que é rei. Mas se é rei, quando foi que de espinhos se coroou? Tem 2 cetros nas mãos, mas nunca se viu que se cravem os reis em seus próprios cetros, seus mais desleais vassalos. Uns dizem que se é rei, desça logo da cruz, e outros que se salvou a muitos, assim não pode salvar-se. O céu se cobre de luto, e o sol de sangrento esmalte. Ou é Deus que padece, ou é o mundo que se desfaz e dissolve. Ao pé da cruz, Maria está em dor constante, olhando o sol que se põe entre arrebóis de sangue. Mulher, vês aí teu filho, e a João, vês aí tua mãe. João fica no lugar de Cristo. Ai Deus, que favor tão grande! Vendo, pois, Jesus que tudo já começava a se acabar, disse: tenho sede, sede de que o homem se salve. Fala-me, doce Jesus, antes que a língua te falte. Não seja que te desçam da cruz, sem falar-me e salvar-me. Eu tentei traduzir um poemazinho sobre a cruz de Cristo, para dizer a importância da festa que nós estamos celebrando hoje. Hoje nós estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, e a Santa Cruz, depois de Cristo, acho melhor trazer o fio para cá, que eu fico mais livre. Isso. A Santa Cruz, depois de Cristo, tornou-se mais do que um símbolo para nós, tornou-se uma meta. A minha cruz precisa se conformar com a cruz do Senhor. E isso significa muito. Não significa que eu tenho que ser pregado em 2 madeiros em forma de cruz. Não é isso. A cruz agora é muito mais do que isso. Quando Jesus Cristo abraçou a cruz para a nossa salvação, Ele a transformou num caminho. De tal maneira que nós só chegaremos no céu se nós também carregarmos a nossa cruz. E isso precisa ser muito entendido por nós. Senão, não entendemos o que é ser cristão. Não há cristão sem cruz. Ponto. Todo mundo que quiser tirar a cruz do alto das igrejas, e entendam o que eu estou dizendo, que é no sentido figurado, lógico, mas todo mundo que quiser tirar a cruz do alto das igrejas está falseando o Evangelho. Nosso Deus não é um Deus que nos prometeu um caminho triunfalista. Não. O nosso Deus é um Deus que nos salvou pela cruz e nos ensinou a corredimir o mundo pela cruz. Eu ouso dizer a vocês, o nosso mundo precisa de cruzes. Precisa, carregadas com amor, cruzes de Cristo, não essas cruzes malucas que a gente se inventa a cada dia com os nossos vícios, os nossos pecados. Essas cruzes não levam no céu. A cruz que leva para o céu é a cruz de Cristo. Os projetos nobres, abraçados com amor, quando nós entendermos que o sacrifício produz frutos, e frutos de vida eterna,
que as boas ações que nós fazemos nessa terra não terminam aqui, continuam no céu, e por isso valem, entendam bem essa palavra, valem a pena. Valem a pena. Qual é o grande problema então? É que a gente está vivendo sempre numa promoção de cruzes, né? Rebaixando tudo, cortando pela metade do preço, o que for mais fácil, a lei do menor esforço, a lei do maior prazer. E com isso, o que nós conseguimos é passar por cima dos nossos irmãos, esquecer a lei de Deus e procurarmos um caminho de morte para nós mesmos. A cruz é completamente diferente. Quando nós abraçamos a cruz, ela pode até assustar a gente, fala, meu Deus do céu, então aqui que é uma cruz bem, uma madeira, meu Deus, parece que assusta, né? Mas quando eu abraço a cruz, além de eu ter mais vida, porque vem de Deus essa vida, eu também faço com que o meu irmão tenha mais vida, e eu não passo por cima de ninguém. Que dificuldade, Jesus. Parece que hoje a regra máxima é justamente essa, né? Se dá prazer é bom. Se o imediato é bom, então é bom todo o resto. E a cruz é outra lógica. A cruz é justamente aquela que diz, imediatamente não é bom, mas o fruto é de vida eterna. Todas as coisas da nossa vida, hein? Quem aqui está na época da escola, não é? Da faculdade, da formação, cravar os cotovelos do lado de um livro e ler, não é bom, não é gostoso. Vencer as páginas de um livro não é fácil, mas dá frutos, dá frutos. Do mesmo modo, na família, às vezes, vencer aqui um mau humor, vencer ali uma vontade de não sorrir, vencer aqui uma murmuração, não é? Procurar fazer algo a mais, não ficar só na mesmice, mas procurar ser mais e dar mais. Aqui e agora não é bom, mas depois vem o fruto. Meus irmãos, se a nossa sociedade não se assenta sobre o alicerce da cruz, nós estamos perdidos. Envelhecemos fácil. É envelhecimento não da pele, que cada vez a gente faz mais plástica, né? É envelhecimento da alma. Eu escutava outro dia um bispo dizendo, e eu acho que ele tem muita razão, ele dizia que existe uma espécie de lógica no mundo. Tempos difíceis produz gente forte. Gente forte produz tempos melhores. Tempos melhores produz gente molenga. Gente molenga produz tempos difíceis. Tempos difíceis produz gente forte. E a gente vai nessa, né? E eu fico pensando nessa gira, né? nessa roda, qual é o momento que nós estamos? Acho que a gente está no momento dos molengas, né? Menino, mas que dificuldade, né? Outro dia disseram que é a lei do mimimi, né? Tudo tem sempre um que reclamar, né? Tem sempre o que... Meu Deus, né? Outro dia eu escutava, eu acho que vocês já devem ter escutado alguma vez, já faleceu, era bispo também, Dom Henrique Soares da Costa, né? Que ele falava que é a lei do Chechel, que é molinho, né? No final das contas é isso, né? A gente só quer o molinho. Como é que a gente vai entender a cruz de Cristo? Como eu vou entender São Paulo que diz que se tem alguma coisa que se gloriar, é na cruz do Senhor? Que quando sofria pelo Evangelho, então era feliz. Era forte não porque ele era forte, mas quando ele era fraco, Cristo era forte nele. Meu Deus, na nossa vida isso acontece tantas vezes. A gente crava o joelho no chão às vezes e fala, meu Deus do céu, não tem esperança. Mas é justamente nesse momento que nós somos mais fortes. E quando nós achávamos que estávamos por cima da carne seca, né? Os senhores da situação, é aí que nós somos mais vulneráveis. Que fácil é cair quando nós achamos que somos seguros, não é? Outro dia eu falava numa homilia, né? Quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo do coco. E geralmente é isso, né? Eu preciso entender que a cruz de Cristo é uma meta, é um caminho e é um estilo de vida. Quando nós vemos a vida dos santos, parece que é uma coisa tão natural, não é?
nas coisas pequenas. Santa Teresinha, que coisinhas pequenas, né? Não se encostava na cadeira, procurava dar sempre o lugar melhor para as outras, né? No verão, gostava de trabalhar na lavanderia, que naquela época se fazia com água quente. No inverno, gostava de lavar as salas, porque a água era fria. E por que ela fazia isso? Porque gostar de sofrer? Não. Para que as irmãs tivessem uma vida mais fácil. Vocês lembram daquela música que diz, né? Que o meu cansaço a outros descanse. Isso é a cruz de Cristo. Ai, padre, estou numa situação, mas eu ainda sorrio. E sorrio para que a vida do outro seja mais fácil. E faço a mais. E tudo isso tem amor. E quando o sacrifício é temperado com amor, é isso que é a cruz. Isso que é a cruz, né? Bom, antigamente a igreja tinha 2 festas para celebrar a cruz. Eu acho que essa pequena catequese tem que entrar sempre, né? Antigamente se celebrava a cruz 2 vezes ao ano. Dia 3 de maio e dia 14 de setembro, que é hoje, né? Dia 3 de maio se celebrava, até a palavra é assim um pouco diferente, né? A invenção da Santa Cruz. Não é que ninguém inventou a cruz, né? É que invenção vem de invênio, encontro. Era a festa de que Santa Helena encontrou a cruz no Calvário. Então, esse é o dia 3 de maio. Se enfeitavam as cruzes de flores, era um costume cristão. E no dia 14 de setembro, se celebra a exaltação da Santa Cruz, que também é um fato histórico. Em Jerusalém, logo depois que foram encontrados os pedaços da cruz, porque a cruz não foi encontrada inteira, foram encontrados pedaços, já meio em decomposição, digamos assim, né? Esses pedaços da cruz foram colocados numa urna, relativamente até pequena, e ali se conservavam em Jerusalém. Porém, o Império Romano sempre teve um inimigo que eles nunca conseguiram vencer, que eram os persas. Era uma coisa assim, de vez em quando os persas chegam, tomam tudo, daqui a pouco chegam os romanos, tomam tudo, e vão por ali, né? E uma vez os persas entraram em Jerusalém e levaram as relíquias da cruz, que eles também veneravam, eram cristãos também. Pois bem, o imperador chamado Heráclito, no século VI, pegou de volta as relíquias da cruz e quis fazer uma procissão maravilhosa para levar essa cruz, ou as relíquias da cruz, até o santuário em Jerusalém, santuário do Santo Sepulcro em Jerusalém, né? Até hoje está lá a urna com as relíquias da cruz no santuário do Santo Sepulcro. E que coisa interessante, o imperador Heráclito falou assim, bom, já que nós vamos devolver as relíquias ao seu lugar, vamos fazer uma procissão bem bonita. E o próprio imperador quis ele mesmo carregar uma cruz. Mandou construir uma cruz do mesmo tamanho que seria a cruz de Cristo, e ele mesmo queria levar essa cruz. Só que queria levar como imperador, montado num cavalo, com as vestes imperiais, cercado de soldados, com toda a pompa e com toda a comitiva. E assim foi. Pegou aquela cruz grande, pesada, mas a cavalo, com todo mundo por ali, e no meio daquela procissão festiva foi levando a cruz até o santuário. Porém, quando ele foi se aproximando, a cruz empacou. Ele não conseguia mais levar. O peso dela era tão grande que nem ele, com o cavalo e com todo mundo, não conseguia levar a cruz. E então o patriarca de Jerusalém, que se chamava Zacarias, se aproximou do imperador Heráclito e disse, Senhor, o Senhor não conseguirá entrar com essa cruz no Santo Sepulcro. Por quê? Porque não foi desse modo que Jesus a carregou. Toda essa pompa imperial, não foi assim que Jesus carregou a cruz. Ele a carregou em penitência e humildade. Então o imperador desceu do cavalo, tirou as roupas imperiais, ficou com uma roupa mais simples, não é? E às costas foi levando a cruz. E assim ele conseguiu entrar com a cruz no santuário. Essa é a história, não é? Da exaltação da Santa Cruz. E aí colocaram a cruz então lá no sepulcro, até hoje é a urna que está com os restos da cruz atrás, na frente uma cruz de madeira grande, não é? E logo embaixo um buraco
onde você pode enfiar a mão, e aí você toca embaixo, é uma pedra. Segundo a tradição, a cruz, ela assentou-se sobre aquela pedra. Eles cavaram para firmar a cruz, né? Mas da pedra não podia passar. Então ali naquela pedra, ele assentou a cruz, não é? E você até hoje pode colocar a mão nessa pedra lá, no santuário do Santo Sepulcro. E qual é o moral da história para nós, não é? Hoje em dia, parece que a gente tem uma tendência, né, de levar a nossa cruz com muitos fogos de artifício, com muitas pompas, né? Hoje nós poderíamos dizer, postamos nas redes sociais, olha como eu estou sofrendo, né? Que tenham pena de mim, pobrezinho, né? E às vezes a gente se esquece de uma característica da nossa cruz, que é a cruz de Cristo, que muitas vezes é levada no silêncio, na oração, nas lágrimas. Nós não podemos esquecer isso. Quantas vezes nós interiorizamos a cruz numa oração silenciosa? Hoje o mundo está esquecendo isso. Muito WhatsApp, muito fone de ouvido, muito celular, barulho o tempo todo, ninguém consegue mais ficar em silêncio. Se a pessoa fica em silêncio, entra em parafusos. Não é? Mas nós precisamos voltar, não é, a esta oração silenciosa que interioriza a cruz. Só daí sairão os grandes projetos que podem fazer alguma diferença nesse mundo. Projetos de sacrifício, porque o bem custa, mas sobretudo projetos de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professar a nossa fé na cruz de Jesus é professar a nossa fé em um Deus que nos ama. Ninguém pode ter dúvida que Ele nos ama, porque Ele morreu na cruz, não é? Assim também que nós possamos amar o mundo, não é? Morrendo todos os dias para nós mesmos e para o pecado, e abraçando-nos a cruz de Cristo, que é a cruz de amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,